Então, pessoal, vamos ver agora, tá? Um método de resolver, né? Integrais indefinidas. Então, esse método é chamado método de substituição, certo? Então, esse método, que é o método de substituição, ele vai funcionar sempre que a gente tiver uma integral nessa forma aqui, né? Ou seja, integral de f de g de x, derivada de g de x dx, tá certo? Por quê? Porque resolver essa integral aqui é o mesmo que resolver essa integral aqui. Integral de f de u du, sendo u igual a g de x, certo? Tá ok? A gente pode obter essa integral aqui, né? Substituindo u pelo g de x, tá certo? Então aqui é f de u, e pensando em du como sendo a derivada de g de x dx. Então a gente obtém essa integral aqui, substituindo o g de x pelo u e pensando na derivada de g de x dx como sendo o du. A gente obtém essa integral, certo? Então, por que resolver essa integral aqui é o mesmo que resolver essa integral aqui, certo? Substituindo o u pelo g de x. Por quê? Imagine que a derivada de um f seja igual a essa função f aqui, certo? Imagine que a derivada de um f, tá? Imagine que a derivada de um f seja igual ao f, né? Esse f aqui, tá certo? Então eu tenho que essa integral de f de x derivada de g de x dx, tá? Integral de f de x derivada de g de x dx vai ser o quê? Vai ser a integral indefinida de, no lugar de f, eu vou escrever derivada do f. Então, derivada de f em g de x, derivada de g de x dx. Mas essa integral aqui é igual a f de g de x mais uma constante. Por quê? Porque a derivada disso aqui é isso aqui, certo? Pois a derivada disso aqui é a derivada disso, já que isso aqui é uma constante. Mas a derivada disso, né, é o quê? Utilizando a regra da cadeia, vai ser a derivada de f em g de x vezes a derivada de g de x. Portanto, a derivada disso realmente é isso aqui, tá certo? Então, essa integral indefinida vai ser isso aqui. Se a gente chamar a derivada, se a gente chamar essa função g de x de u, né, chamando g de x de u, nós vamos ter o seguinte, que a integral, tá? Nós vamos ter o seguinte, né, chamando g de x de u, nós vamos ter que a integral de f de g de x derivada de g de x dx, né? Essa integral vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Mas eu estou chamando g de x de u, né? Eu estou chamando g de x de u, então vai ser f de u mais uma constante. Está aqui, f de u mais uma constante, certo? Mas isso aqui é igual ao quê? É a integral indefinida da derivada de f de u du. Por quê? Porque a derivada disso é isso aqui, certo? A derivada disso aqui é isso. Então, isso é igual a essa integral aqui, tá ok? Essa integral indefinida. Como eu parti do princípio que a derivada desse f é igual a esse f, essa integral aqui fica sendo integral indefinida. A derivada de f é o f, então vai ficar f de u du. Logo, né, resolver essa integral aqui, integral de f de x derivada de g de x dx, é resolver essa integral aqui, tá? Resolver essa integral aqui com u igual a g de x, certo? Então, vamos ver agora uns exemplos aqui, tá? Imagina que eu queira calcular essa integral indefinida aqui, integral indefinida de 2x, raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Então, observe que essa integral está nessa forma aqui, que a gente falou no início, né? Integral indefinida de f de g de x, g de x dx. Sendo aqui o g de x 1 mais x2, está aqui o meu g de x, 1 mais x2, e o meu f de u, raiz de u, tá? A derivada de g de x vai ser o quê? 2x, tá? Então, resolver essa integral aqui, né? A gente viu, né, agora que resolver essa integral aqui, essa integral está nessa forma, e resolver uma integral nessa forma é a mesma coisa que resolver a integral de f de u du. Ou seja,
é a mesma coisa que resolver a integral de f de u, que é raiz de u, que é f de u, raiz de u, du. Então, resolver essa integral é a mesma coisa que resolver essa integral aqui, certo? A gente obteríamos essa integral aqui, ó, né? Substituindo o g de x por u, né? Ou seja, 1 mais x2, no caso aqui 1 mais x2 por u, então eu vou ficar com raiz de u, e o meu du seria, pensando no du como uma derivada de g de x dx. O meu g de x é esse aqui, 1 mais x2. O meu du seria a derivada disso aqui, dx, ou seja, 2x dx. Então, a gente obteríamos essa integral, tá? Né? Substituindo o g de x por u, tá aqui. Então, vai ficar, o g de x é 1 mais x2, substituindo por u, então vai ficar raiz de u. E o meu du é a derivada disso aqui, dx, ou seja, 2x dx. 2x dx seria o meu du. Então, a gente também, dessa forma, nós obteríamos essa integral, certo? Então, para resolver essa integral aqui, basta resolver essa integral aqui e depois substituir o u pelo g de x, tá certo? Então, resolvendo essa integral aqui, eu tenho integral da raiz de u du vai ser integral de u elevado a 1 meio du. A gente sabe que a integral de u elevado a 1 meio du, basta a gente somar mais 1 aqui no numerador e dividir, né? Ou seja, o u elevado a 1 meio mais 1 dividido por 1 meio mais 1. Então, vai ficar u elevado a 1 meio mais 1, vai ficar u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, vai dar 2 terços. Então, 2 terços de u elevado a 3 meios mais uma constante, certo? Voltando para a variável x, ou seja, o meu u, né? O meu u é 1 mais x2. Então, vou ficar 2 terços. O meu u é 1 mais x2 elevado a 3 meios mais uma constante. Então, essa integral aqui vai ser isso aqui, né? Essa integral indefinida vai ser isso aqui, 2 terços de 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios mais uma constante, ok? Outro exemplo. Então, calcular a integral, essa integral indefinida da raiz de 2x mais 1 dx, certo? Se a gente chamar esse 2x mais 1 de u, 2x mais 1 de u, então quem é o du? Então, esse aqui é o meu g de x, tá? O du é a derivada do g de x dx, então du vai ser a derivada disso dx. A derivada disso aqui em relação a x vai ser 2 dx, certo? Ok? Substituindo aqui, eu vou ficar o quê? Né? Vou ficar com integral da raiz de 2x dx, eu chamei de u, então raiz de u, tá? E o meu dx vai ser 1 meio de du, né? Daqui eu tiro que o dx é 1 meio de du. Então, eu tenho 1 meio de du, é o meu dx. Ou seja, resolver essa integral aqui é o mesmo que resolver essa integral. Depois substituindo o u para o 2x mais 1, certo? Então, resolvendo isso aqui, eu vou ficar com 1 meio, é uma constante, pode sair para fora da integral. Integral de raiz de u é u elevado a 1 meio du. Isso aqui vai ser igual a 1 meio. A integral de u elevado a 1 meio du, basta somar 1 ao numerador e dividir por 1 meio mais 1, né? Então, vai ser u elevado a 1 meio mais 1. Então, u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, ou seja, vezes 2 terços. Então, isso aqui mais uma constante, certo? Então, isso aqui vai ser 1 terço, cortando aqui, né? Vai ficar 1 terço de u elevado a 3 meios mais uma constante. Voltando para a variável x, o meu u, quem é o meu u? O meu u é 2x mais 1, tá? Então, vai ficar 1 terço de u é 2x mais 1 elevado a 3 meios mais uma constante. Então, essa integral indefinida aqui vai ser 1 terço de u, que é 2x mais 1, elevado a 3 meios mais uma constante. Ok?
Exemplo 4, tá? Imagina que eu queira calcular essa integral aqui, integral indefinida da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado vezes x à quinta dx, ok? Eu posso escrever essa integral como sendo integral da raiz de 1 mais x ao quadrado. Esse x à quinta eu posso escrever como x à quarta vezes x, né? X à quarta vezes x é x à quinta dx. Ok? Se eu chamar agora de u 1 mais x ao quadrado, tá? Se eu chamar isso aqui de u, quem é du? Du é a derivada, né? Isso aqui seria o meu g de x. Então, du seria a derivada disso aqui em relação a x dx. Então, du, derivada disso aqui em relação a x dx, vai ser 2x dx. Certo? Ok? Certo? Então, daqui eu tenho que x dx vai ser 1 meio de du. Tá? Substituindo, eu tenho o quê? Então, substituindo, eu vou ficar com integral de raiz de 1 mais x ao quadrado é u. Tá certo? Certo? O x dx é 1 meio de du. Tá certo? E o x à quarta aqui? Então, o x à quarta, eu tenho aqui, ó, que u é igual a 1 mais x ao quadrado. Então, daqui eu tenho que x ao quadrado é igual a u menos 1. Portanto, x à quarta vai ser igual ao quê? X à quarta vai ser u menos 1 ao quadrado. U menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho raiz de u aqui. 1 mais x ao quadrado eu chamei de u, então vai ficar raiz de u. X à quarta é u menos 1 ao quadrado, tá? X à quarta é u menos 1 ao quadrado. X dx é 1 meio de du. 1 meio de du. Então, resolver essa integral aqui é o mesmo que resolver essa integral aqui. Substituindo depois o u por 1 mais x ao quadrado. Certo? Então, desenvolvendo aqui, eu vou ficar com esse 1 meio, sai para fora aqui da integral. Tá? Então, raiz de u elevado a 1 meio, que multiplica u menos 1 ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Certo? Du. Isso aqui vai ser 1 meio da integral de quem? Multiplicando aqui, ó. Certo? Se eu multiplicar aqui, eu vou ficar u elevado a 1 meio vezes u ao quadrado. Isso vai dar u elevado a 1 meio mais 2. Que vai ficar u elevado a 5 meios. Ok? Menos 2 u elevado a 1 meio vezes u, tá? Que vai dar u elevado a 3 meios, certo? Mais u elevado a 1 meio vezes 1, u elevado a 1 meio, ok? Du. Tá ok? Então, vamos escrever aqui. Vou colocar esse resultado aqui. Então, eu fiquei com 1 meio, tá certo? Integral de u elevado a 5 meios, tá certo? Menos 2u elevado a 3 meios, tá certo? Mais u elevado a 1 meio. Tá ok? Escrevi esse resultado aqui, né? 1 meio da integral indefinida de u elevado a 5 meios
menos 2 u elevado a 3 meios mais u elevado a 1 meio, tá certo? A gente sabe que a gente pode separar essa integral aqui em 3 integrais, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é 1 meio, tá? Então, a integral de u elevado a 5 meios menos 2 vezes u elevado a 3 meios mais u elevado a 1 meio, tá certo? Isso aqui é o quê? É integral disso menos a integral disso mais a integral disso aqui. Então, vai ficar a integral de u elevado a 5 meios du menos integral de 2 u elevado a 3 meios mais a integral de u elevado a 1 meio, certo? Então, essa integral vai ficar a integral de u elevado a 5 meios menos, tá aqui, 2, integral de 2 u elevado a 3 meios mais a integral de u elevado a 1 meio, certo? Então, isso aqui vai ser igual a quê? Essa integral aqui, integral de u elevado a 5 meios, du, vai ser u elevado a 5 meios mais 1 sobre 5 meios mais 1. Então, vai ficar... Então, aqui eu vou ter u elevado a 5 meios mais 1 sobre 5 meios mais 1 mais uma constante. Aqui também vai aparecer uma constante, é uma constante. Então, posso deixar para colocar essa constante só no final. Tá? Então, eu tenho o seguinte, u elevado a 5 meios mais 1, tá certo? Então, u elevado a 5 meios mais 1, então vai ficar 7 meios dividido por 7 meios, ou seja, 2 sétimos. Aqui teria mais uma constante, mas eu vou deixar para colocar essa constante só no final aqui, tá? Então, menos 2, esse 2 pode sair para fora da integral, 2 vai ficar 2 que multiplica a integral de u elevado a 3 meios, du. Então, a integral de u elevado a 3 meios vai ficar u elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Então, vai ficar u elevado a 5 meios dividido por 5 meios, ou seja, então, u elevado a 5 meios dividido por 5 meios, então, 2 quintos, certo? Aqui também teria mais uma constante, mas eu vou deixar para colocar essa constante no final. Mais a integral disso aqui. Integral indefinida de u elevado a 1 meio, du, vai ficar u elevado a 1 meio mais 1, que vai ficar u elevado a 3 meios, u elevado a 3 meios sobre 3 meios, ou seja, 2 terços multiplicando aqui. Aí, mais uma constante. Então, agora eu coloco a constante, certo? Então, a constante que aparece aqui, né? E essa constante que aparece aqui, a constante que aparece nessas 3 integrais, eu deixo para colocar uma constante só no final. Tá? Uma constante só aqui no final. Dá no mesmo, certo? Então, aqui eu ficaria com 2 sétimos de u elevado a 7 meios menos 4 quintos de u elevado a 5 meios mais 2 terços de u elevado a 3 meios mais uma constante. Voltando para a variável x, quem é o u? Tá? Quem é o u? Esse u é 1 mais x ao quadrado. Tá? O u é 1 mais x ao quadrado. É esse aqui, ó, 1 mais x ao quadrado. Então, eu vou ficar com 2 sétimos de 1 mais x ao quadrado elevado a 7 meios menos 4 quintos de 1 mais x ao quadrado elevado a 5 meios, tá? 2 sétimos de u, quem é u? 1 mais x ao quadrado elevado a 7 meios menos 4 quintos de u, que é 1 mais x ao quadrado elevado a 5 meios, mais 2 terços. Mais 2 terços de u, que é 1 mais x ao quadrado, que é elevado a 3 meios. Mais uma constante. Então, esse é o resultado da minha integral, dessa minha integral aqui, indefinida, ok?